Olá, a partir de agora você acompanha um resumo das principais notícias da semana na Câmara. Foi apresentado mais um pedido de SEI, Comissão Especial de Inquérito. Desta vez, o alvo é a Secretaria Municipal de Trânsito, a SMT. O autor do requerimento é o vereador Elias Vaz, que conseguiu 19 assinaturas, 7 a mais que o mínimo exigido pelo regimento interno da Casa. Outras 2 SEIs aguardam análise da Procuradoria. Uma para investigar o transporte público na capital, proposta pelo vereador Clécio Alves. E a outra para apurar as contas da Prefeitura desde 2008, proposta por Jorge Cajuru. Os vereadores discutiram taxas de grandes geradores de lixo na capital. Bruno Denis acompanhou a reunião. O encontro foi para propor sugestões e fazer mudanças no decreto que institui a taxa do lixo para grandes geradores em Goiânia. A reunião foi conduzida pela vereadora Cristina Lopes e teve a participação dos vereadores Gustavo Cruvinel, Sabrina Garcês, Vinícius Cerqueira, além de representantes da Comurg, do setor produtivo e da sociedade civil organizada. A partir das propostas, o grupo pretende formatar um novo texto e apresentá-lo ao Executivo. O prefeito ele tem o poder de anular o decreto e fazer as correções editando um novo decreto. Ele tem total autonomia para fazer isso. É isso que nós esperamos do prefeito, que eu tenho certeza vai querer corrigir esses equívocos. Foi criado um bloco parlamentar na Câmara. O líder é Lucas Quitão e o vice-líder Carlinhos Café. O bloco também é composto por Sabrina Garcês, Gustavo Cruvinel, Tiãozinho Porto e Vinícius Cerqueira. E nesta semana, o idoso voltou a ser tema de um encontro na Câmara Municipal. Vários representantes da sociedade civil e do poder público discutiram medidas para melhorar o atendimento a quem já passou dos 60 anos. O colóquio foi conduzido pela Comissão do Idoso da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Paulo Magalhães e integrada pelos vereadores Paulo Daier, Cabo Sena, Lucas Quitão e Tiãozinho Porto. Também participou a secretária de Assistência Social, Márcia Carvalho. O grupo trabalha na criação de uma rede de atendimento ao idoso a partir da integração de vários órgãos públicos, inclusive nas áreas de saúde e segurança. Nós conseguimos aí, junto com a doutora Silvana, criar a Delegacia do Idoso, que funciona na Anhanguera, ali no fundo da antiga LBA, e que está funcionando maravilhosamente bem, mas é preciso que a gente consiga fazer mais 3, norte, sul, leste, oeste, para dar uma maior segurança às pessoas idosas. De forma que nós estamos vivendo um período agora que acordou o pessoal para que o idoso tenha que ter algum direito de UTI, direito de lazer, direito de segurança, direito até de trabalhar. Nós estamos com um projeto aí para que as firmas, isso nós vamos ter uma conversa com o prefeito, as firmas que realmente contratar um idoso, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 20, isso vai abater nos impostos pagos pela Prefeitura, que é o IPTU, ITU e outros impostos mais que é cobrado pela Prefeitura. Pacientes que precisam de hemodiálise estiveram no plenário para pedir melhoria do serviço em Goiânia. O atendimento está ameaçado por falta de pagamento da Prefeitura. Há cerca de 2 anos, ainda na gestão anterior, que para a diálise foi catastrófica, as clínicas de diálise, que são 9, têm convivido com sucessivos atrasos nos repasses. Então, além de conviver com o subfinanciamento, que é uma obrigação do governo federal, a Prefeitura Municipal de Goiânia tem, ao longo desses 2 anos, retido os valores devidos ao custeio desse tratamento. O grande problema é que existe uma lei que regulamenta a questão dos pagamentos e está em contrato firmado com a Prefeitura que as 9 clínicas privadas e que respondem por mais de 90% do atendimento SUS em Goiânia têm que receber os seus valores até o 5º dia útil a partir do depósito do governo federal. E isso não vem acontecendo. Hoje nós estamos com a fatura de outubro de 2016 em atraso, e eu quero lembrar que a fatura de outubro de 2015 demorou mais de 1 ano para ser regularizada, foi regularizada em dezembro. E a secretária municipal de saúde esteve aqui na Câmara e falou sobre o assunto. Ela também comentou as medidas para amenizar um problema antigo, a falta de insulina na rede pública.
A secretária Fátima Murué respondeu uma série de perguntas, tanto da Comissão de Saúde, que promoveu a audiência, quanto dos outros vereadores que, na maioria, participaram do debate. O principal assunto da audiência foi a falta de insulina e de bombas de insulina para pacientes com diabetes na rede pública. A secretária de Saúde disse que fez um acordo com a única empresa fornecedora e que o atraso no fornecimento dos medicamentos não tem relação com dívidas a pagar. Fátima Murué explicou que a solução é buscar fornecedores de outros estados. A gente tem que seguir o processo licitatório que já existe, que tem uma empresa para fornecer esses insumos para nós, entretanto nós não estamos conseguindo a entrega dessas insulinas. Então, outra opção é buscar processos licitatórios que são válidos em todo o país em outras secretarias, é o que nós já estamos buscando também. Nós só temos uma empresa que fornece esse tipo de medicamento, então é muito importante nós averiguarmos o que está acontecendo. A empresa não vai fornecer um medicamento, sendo que a prefeitura encontra-se inadimplente. Então nós queremos saber o que realmente está acontecendo. As informações são importantes. Nós iremos formalizar agora, junto à comissão, esse requerimento à Secretaria de Saúde. A secretária de Saúde detalhou ainda que está resolvendo o problema da falta de médicos e outros profissionais, tanto com remanejamento quanto com estudos sobre a possibilidade de concurso público. Sobre a denúncia de suspensão de contrato com clínicas de hemodiálise, disse não ter conhecimento. Os contratos estão da mesma forma, as dívidas passadas foram da mesma forma que nós fizemos junto aos fornecedores de insulina, nós fizemos junto a todos os outros. Nós nos reunimos com eles, o prefeito também, em momentos diferentes, e nós nos propusemos a pagar em dia nessa gestão e, no momento oportuno, renegociar o passado. E a maioria tem compreendido e tem feito o trabalho da forma satisfatória. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara considerou que muitos pontos ainda precisam ser esclarecidos e que vai buscar mais informações para resolver os problemas. Até que esse processo se normalize, nós estaremos trabalhando de maneira incansável. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a situação do Instituto de Previdência do município. Voltamos já. Eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, portanto, já esse é o segundo verão que todos os dias nós devemos contar com uma chuva colossal no fim da tarde, que pode significar engarrafamento, mas pode significar mortes, há carros que são levados, há pessoas que são levadas pela correnteza, né? É uma insegurança absoluta do ponto de vista do que vai acontecer de tarde, dá para ir para o trabalho, dá para voltar para casa, né? É claro que nós sabemos que isso não é só mudanças climáticas, isso também está associado a uma falta total de planejamento urbano, né? A uma impermeabilização das cidades, né? Onde não existe praticamente mais terra para a água penetrar, é cimento, 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 prédios, etc. É preciso mudar a concepção de que crescimento e sociedade feliz é sociedade que produz muito. Nós precisamos produzir menos, sermos mais econômicos nos recursos, principalmente em energia, abandonar as formas de energia inseguras, em primeiro lugar, usinas nucleares, investir em energias renováveis e combater realmente com vontade o desmatamento, o que implica enfrentar o agronegócio nesse país. Ou seja, devemos ser contra a reforma do Código Florestal. Estamos de volta com as notícias da semana na Câmara. Vereadores apresentaram projetos para melhorar a segurança na capital. Cleibe Moraes, do PSDC, propõe a exigência da impressão digital para que o usuário tenha acesso a caixas eletrônicos de agências bancárias. Já a proposta dos vereadores Sargento Novandir, do PTN, e Cabo Sena, do PRP, prevê melhoria na iluminação pública e mais opções de atividades de lazer e cultura para inibir a ação de bandidos durante a noite. E a audiência pública discutiu os problemas do Instituto de Previdência do município. O presidente do IPSM informou que o déficit da Previdência Municipal passa dos 340 milhões de reais. Segundo ele, o desequilíbrio resulta do atraso por parte da Prefeitura da contribuição patronal e porque o município também deixou de repassar o valor mensal que recolhe do salário dos servidores.
O prefeito Iris Rezende retirou da pauta de votação da Câmara a proposta do ex-prefeito Paulo Garcia de vender áreas públicas para equilibrar as contas da Previdência. Agora, a nova gestão se debruça sobre o tema em busca de solução. A necessidade de vender as áreas existe, né, se for o caso, mas também tem que saber se as áreas vão ser vendidas. E mesmo vendidas, será que vão ser suficientes para poder estar fazendo a quitação da dívida? Então, isso aí é a primeira análise que está sendo feita. Eu acho que é um estudo que tem que ser feito de maneira coerente, principalmente a Procuradoria está debruçada sobre esse assunto, com o intuito de dar uma saída técnica da melhor maneira possível para também evitar contestação no futuro. A audiência pública contou com a presença dos vereadores Carlim Café, Gustavo Cruvinel, Romário Policarpo, que é presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura, e Lucas Quitão, que propôs e coordenou o debate. Uma possibilidade que já foi proposta pelo ex-prefeito Paulo Garcia é de venda de áreas públicas. O senhor acredita que esse caminho é viável? Pode ser que sim. Essa conclusão nós vamos chegar juntos, mas uma forma e até um requisito nós exigimos que seja feito de forma clara, legal e que obedeça todos os requisitos legais para que as vendas das áreas sejam feitas de forma transparente. E também quero deixar registrado que a questão da dação em pagamento, que é o que o antigo prefeito queria, trocar as áreas para abater na dívida, não será possível. O processo certo seria a venda das áreas para pagar em pecúnia, em dinheiro, espécie, para os cofres do Instituto, que já deveriam ter sido repassados há muitos anos pela Prefeitura, que debita mensalmente nos vencimentos dos servidores e já deveria estar nos cofres do Instituto. Agora, já que não está, vamos buscar uma solução viável, transparente e que resolva o problema de forma antecipada. Não vamos deixar chegar em cima da hora do colapso do Instituto para a gente tomar uma providência. O vereador Eduardo Prado, do PV, apresentou um projeto que pode representar mais uma ferramenta de inclusão em Goiânia. Ele propõe que todos os 35 gabinetes da Câmara contratem pessoas com deficiência. E o vereador Zander defende a criação de um hospital para atender animais de famílias carentes. O projeto ainda precisa de análise das comissões antes de ser votado em plenário. Foi aprovada a realização de uma audiência pública para discutir a situação dos cemitérios municipais. A proposta é do vereador Anselmo Pereira e a reunião já tem data marcada, próxima terça-feira, dia 21. Depois do intervalo, um dos nossos assuntos é a situação de famílias carentes que sonham em sair do aluguel, mas sofrem com a demora da Prefeitura em viabilizar as casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nós voltamos daqui a pouquinho. Bela cidade morena, batida de sol ardente, Goiânia linda, serena, que deslumbra toda a gente. Cidade nova, ditosa, encanto feito ideal. És morena formosa do fértil Brasil Central. Graciosa, feiticeira, crescente com galhardia. Pra gente brasileira se orgulhar de ti um dia. Estamos de volta com as notícias da Câmara.
O vereador Vinícius Cirqueira se comprometeu a negociar com a Prefeitura a retomada do programa Minha Casa Minha Vida para atender famílias de servidores municipais na capital. O assunto que está sendo debatido na Câmara é a situação das famílias de 2.400 servidores municipais de baixa renda que aguardam ser beneficiados com o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o vereador Vinícius Cirqueira, que promoveu a audiência, a Prefeitura suspendeu o chamamento público de 2 empresas que deveriam construir as moradias. O vereador disse que vai buscar uma solução. Uma espécie de licitação que foi feita na gestão anterior e contratou 2 empresas para construir essas quase 2.000 unidades, sendo uma área no Jardim Maria Elisa e outra área lá no Residencial Vale dos Sonhos, mais exatamente do lado, no residencial chamado Frei Galvão. Então, há necessidade de rever essa ação por parte da Prefeitura de Goiânia, porque os chamamentos já foram realizados, já estão homologados, a Caixa Econômica já aguarda essa resposta da Prefeitura, a aprovação desses projetos internamente, para que se inicie a obra. Eu vou demonstrar para a Prefeitura que esses 2 empreendimentos são perfeitamente necessários para melhorar a qualidade de vida dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Goiânia. A vereadora Priscila TJ encaminhou ofício ao Tribunal de Contas do município pedindo uma auditoria na Comurg. Segundo ela, há dívidas superiores a 56 milhões de reais nos últimos 2 anos. E a audiência pública discutiu a situação das famílias que foram retiradas pela Prefeitura do Parque Ateneu no mês passado. Elas haviam ocupado uma área pública em frente ao Parque Carmo Bernardes. Muitas famílias que foram retiradas de uma área pública no Parque Ateneu há pouco mais de um mês participaram de uma audiência organizada pelo vereador Alisson Lima, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Também estiveram presentes representantes da Ordem dos Advogados, da Defensoria Pública e da Prefeitura de Goiânia, que promoveu a desocupação por ordem da Justiça. Hoje, 53 das famílias retiradas da área vivem de forma improvisada no Parque Carmo Bernardes, a poucos metros do terreno desocupado. Para esse grupo, a Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça na expectativa de obrigar o pagamento de auxílio aluguel até uma solução definitiva. Para que aquelas famílias possam ter um espaço, um local digno e que também essa situação possa ser resolvida. Então, a questão do auxílio solicitado pela Defensoria é algo transitório até que a questão macro da questão da moradia seja resolvida. O vereador Alisson Lima disse que vai intensificar a cobrança junto à Prefeitura para que as famílias possam ter garantido o direito à habitação. Ele defendeu a busca de áreas e de financiamento federal para a construção das moradias. Goiânia tem dezenas de áreas inclusive centralizadas aqui, que poderiam ser usadas para programas habitacionais. Existem programas federais de repasse de verbas, né? O Ministério das Cidades sempre deixou claro que iria zerar o déficit habitacional do Brasil nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, mas está longe disso. Verba existe, né? Existe no Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal também sempre desenvolve linha de crédito para poder incentivar realmente a questão dos programas habitacionais populares. Só não estou entendendo por que infelizmente, nos últimos anos aqui em Goiânia, nós estamos com esse número gigantesco de famílias que estão desamparadas e os programas são muito lentos. O representante da Prefeitura informou que as famílias já foram incluídas no cadastro de habitação popular do município, mas que terão que respeitar a fila de espera. Eles estão todos no nosso cadastro, como tem outros 28 mil pessoas, né, e aguardando os novos projetos para ser transferido para essas moradias. Quanto ao pagamento de auxílio aluguel para famílias que hoje estão no Parque Carmo Bernardes, o representante da Prefeitura disse que o município não tem recursos. A Prefeitura não tem condição de atender essa situação hoje. A família de seu Sérgio foi uma das retiradas da área pública no Parque Ateneu. Ele, a mulher e o enteado correm o risco de serem despejados por atraso no aluguel. Sonham com a ajuda da Prefeitura para terem o direito básico à moradia. Pelo menos não dá para sair do aluguel, mas precisa. Estamos aqui correndo atrás disso. Moradia é um direito que a gente tem. E outro assunto debatido na Câmara foi o reordenamento da região metropolitana de Goiânia, que envolve 20 municípios.
O projeto está tramitando na Assembleia Legislativa, mas os vereadores querem que as mudanças sejam discutidas com as prefeituras e as câmaras municipais. O secretário estadual de Meio Ambiente, Cidades e Região Metropolitana veio à Câmara debater a criação de um comitê que vai reunir os 20 municípios da Grande Goiânia. Vilmar Rocha explicou que o projeto de lei propondo o chamado Codimetro já tramita na Assembleia Legislativa. A matéria prevê 14 áreas de interesse comum sobre as quais caberá ao comitê legislar. São áreas como saneamento básico, uso e ocupação do solo e resíduos sólidos. A maior preocupação com a criação do comitê é com a possível perda de autonomia por parte dos municípios quanto ao destino de cada uma das cidades. O vereador Elias Vaz, que organizou e coordenou a audiência, considera que o projeto de lei reduz o poder de decisão das câmaras e prefeituras dentro do Conselho. Isso fere o princípio da autonomia dos entes federados. Acho que a região metropolitana ela tem que servir exatamente para atender eventuais conflitos, né, ou pontos em comum que nós temos de interesse entre os municípios, e não para tirar a representatividade dos municípios. Só para você ter uma ideia, a Assembleia Legislativa tem direito de indicar uma pessoa que o peso do voto dela equivale ao do prefeito de Goiânia e ao do prefeito de Aparecida. Então, isso é uma coisa totalmente assim, absurda. O secretário Vilmar Rocha rebateu os argumentos, mas admite a possibilidade de alterações no projeto de lei. Vilmar nega a perda de autonomia por parte dos municípios. Todos nós vamos esclarecer esses pontos e fazer uma opção, naturalmente, uma decisão que for melhor para todos os municípios da região metropolitana. E essa foi a semana na Câmara. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição.